Muito bom dia, são 7 horas cravados em Três Lagoas. Estamos chegando com o nosso Difusora Notícias, edição desta sexta-feira, hoje dia 25 de abril de 2024, aliás, de 2025. Vamos ao vivo por aqui, trazendo as informações no seu rádio nessa manhã de sexta-feira, até às 8 da manhã. Bom dia, Claudio César. Bom dia, Henrique Ferian, bom dia ao André Torres, bom dia a todos que dão audiência à nossa programação. Uma ótima sexta-feira a todos nós e um ótimo final de semana. Vamos juntos com um oferecimento da farmácia e drogaria 7 Farma, que tem para você, né, vários endereços para melhor atender você e sua família. Já sabem, né, precisando é só chamar a 7 Farma em qualquer ponto da cidade. Lotéricas Caminho da Sorte, a lotérica Pé Quente de Três Lagoas, na João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos e na Maria Guilhermina Esteves no Jardim Maristela. E Brasil Grill Restaurante, almoço executivo todos os dias, entregando comida pelo WhatsApp 996908721 e pelos apps A Pedidos ou iFood. Muitos destaques para você na edição de hoje do nosso Difusora Notícias. Você confere com a gente. O FMS manda intimar alunos que participaram de manifestação por estrutura em Três Lagoas. Prefeitura celebrará 120 dias de gestão com prestação de contas e novas metas. E também entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouco, Paulo Molina, conselheiro tutelar de Três Lagoas, falando sobre abuso infantil e do caso, né, do bebê de 10 meses, que repercutiu muito aqui na cidade. Portanto, é já. Estas e outras informações você confere com a gente a partir de agora no Difusora Notícias, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias. O nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. 7 horas 2 minutos, vamos lá, né? Vamos falar do tempo, porque ontem a chuva veio de uma maneira forte, de uma duração curta, mas de uma intensidade grande. O caos se estabeleceu em Três Lagoas, assim como a gente já vinha antecipando que poderia acontecer, de fato aconteceu, e a chuva foi bastante forte aqui para os lados de Três Lagoas, algo em torno de 30 a 40 milímetros de chuva, segundo aí a meteorologia. E aí, mais uma vez, né, a gente teve aquelas questões envolvendo ruas que alagaram, piscinões que transbordaram, ruas que ficaram submersas e assim por diante. Velhos problemas de Três Lagoas, mais uma vez, vieram à tona, né, com a chuvarada. E é um problema que, obviamente, em algum momento vai ter que ser resolvido pela gestão atual, né? Já que a gestão anterior fez muito, mas não conseguiu realizar aí tudo o que deveria ser feito e agora fica para essa gestão solucionar esses problemas de locais crônicos em Três Lagoas, que sempre que chove forte, alagam. E aí, obviamente, por conta da chuva, que foi uma chuva intensa, mas de curta duração, e quando isso acontece, né, a gente tem ruas alagadas aqui no município de Três Lagoas mais uma vez, viu, Cláudio? Henrique, infelizmente Três Lagoas, por mais que se invista, né, em drenagem, né, de águas pluviais, né, muita gente confunde drenagem com esgoto, né, mas eu estou falando de águas pluviais. O que é? Água da chuva, né? Por mais que se invista, ainda nós temos problemas a ser resolvidos, né? Nós temos ainda algumas obras acontecendo, né? E muitas vezes essas obras com chuva ela acaba provocando transtorno, né? Tem tudo isso aí. Algumas obras em alguns locais da cidade. E mesmo com todas as drenagens realizadas, você tem um volume de chuva, como choveu ontem, né? Um volume assim substancial, uma quantidade de milímetros de chuva, né, assim, que são medidos por milímetro. Cada um milímetro é um litro, né, por metro quadrado. Quer dizer, é aquilo que, de repente, não tem drenagem que aguenta, né? Tá certo? Então, junta os problemas que temos de estrutura, de infraestrutura, e os problemas que existem aí dessa chuvarada que está acontecendo assim, de repente, em um espaço curto de tempo, chove muito, né? E aí alaga, né? Não só aqui, como alaga em muitos lugares do Brasil afora, né? Quando chove tranquilo, como aconteceu
dias atrás, não acontece esse tipo de coisa, né? Tá certo? A água, ela acaba fluindo, escorrendo numa boa. Mas, infelizmente, acontece essa chuva forte, aí não tem drenagem que aguenta. E isso aconteceu ontem, né? Algumas regiões da cidade, principalmente a região ali do Vila Nova, Cangalha e aquela grande região, sofreu aí com as fortes chuvas, né? Que giraram em torno aí entre 30 e 40 milímetros no município e que, obviamente, geraram transtornos momentâneos para a população, né? Por conta disso. Ontem, o piscinão lá da Baldomero Leituga, ele transbordou. E é aquilo que a gente disse ontem, Cláudio. Se a gente tivesse muros de contenção ao redor do piscinão, se a viabilidade técnica para isso, né, acontecer, por que não? Porque pelo menos se o piscinão transborda, o muro tá lá, ele vai segurar. Tem um portão também, né, de aço, um portão de chapa forte, firme, para segurar, vai segurar também sem problema nenhum, né? Porque a grande questão são, de fato, as bombas, né, que vivem furtando. Inclusive ontem estivemos lá no piscinão de Jardim Cangalha, ali na José Amilcar, e a gente alertou das fortes chuvas que poderiam cair e gerar transtornos, dito e feito, viu, Cláudio? Não sei se você viu as imagens, transbordou aquele piscinão, a rua ficou totalmente submersa, né? Os carros tiveram problemas para passar por aquela localidade, tem muita gente que mora ali próximo. Então, quer dizer, a prefeitura depois soltou uma nota no fim da tarde dizendo que as equipes de manutenção estavam no local colocando energia, porque não tinha energia. Então, se não tem energia, a bomba do piscinão não vai funcionar. Se ela não funciona, não vai bombear essa água. E essa água vai permanecer por lá. Então, é uma questão e outra. O padrão fica próximo à rua, do lado, com a mão você encosta no padrão. Então, quer dizer, é um convite ao furto, né? E uma grade que não segura absolutamente nada, onde as pessoas estão... Você vê o local por onde elas estão pulando e entrando dentro do piscinão. Então, são coisas que a administração atual, obviamente, ela tem que resolver. Não é problema dela, é questão das gestões passadas, mas que ela pode, sim, melhorar essa condição com investimentos nessas obras. Aliás, nesses locais que lá atrás nas obras eles não viram a necessidade, porque Três Lagoas era outra. Não tinha essa onda de furto de fio que a gente tem hoje. Então, infelizmente, as coisas precisam se adequar, já que, pelo jeito, a tendência é continuar da maneira que a gente está vivendo, viu? Infelizmente, né, tivemos esse furto aí de fios, né, e com a chuvarada as bombas não estão funcionando. E aí o que acontece? Para você consertar isso tudo, a prefeitura tem que fazer uma licitação, né? E licitação você sabe que demora dias, né? Então é complicado, é danoso essa questão do furto aí de fios, prejudicando o funcionamento dessas bombas nesses locais, nesses piscinões, né? Infelizmente. E aí a gente vai tendo, com essas chuvas, a gente está em abril, não estamos nem falando de chuvas de verão, né? Que são aquelas pancadonas, estamos falando de chuvas de outono, onde estão caindo no Mato Grosso do Sul. Campo Grande foi pior que Três Lagoas, 10 vezes, né? Porque lá choveu demais, mais de 100 milímetros de chuva, e foi uma chuva torrencial de várias horas, alagaram ruas, córregos transbordaram, carros, né, debaixo d'água. Aquela cena caótica que a gente já sabe como é lá na capital, né? Então, mais uma vez, Campo Grande ficou desse jeito. Tem vários vídeos aí nas redes sociais mostrando ali o alagamento, os alagamentos, transbordamentos lá em Campo Grande mais uma vez. Quer dizer, quantas gestões não passaram lá em Campo Grande, né, nos últimos anos, e que, obviamente, ninguém de fato conseguiu resolver, né? Porque é aquilo, né, Cláudio? Campo Grande hoje é a capital. É a maior cidade do Mato Grosso do Sul. Se cresce desordenado em algum ponto, vai gerar transtorno lá na frente e é de difícil solução. Três Lagoas ainda dá tempo de corrigir. Ainda dá tempo, porque cidade hoje é uma cidade que dá para se fazer melhorias para, obviamente, evitar transbordamento de piscinões. A gente não tem córregos a céu aberto, por exemplo, né? Tirando aí o córrego da Onça, que ali também é de difícil transbordamento. Não temos córrego a céu aberto no meio da cidade cortando ou em pontos
Então é uma cidade que ainda dá para se fazer alguma coisa para evitar. Então esse planejamento tem que acontecer agora. Para o futuro, a gente evitar, daqui 10 anos, 20 anos, para a gente não, qualquer chuva transborda e vira um caos, né? Já acontece, mas hoje é de fácil solução, teoricamente, né? Com certeza. Ainda há tempo de a Prefeitura Municipal, né, as autoridades, não deixar Três Lagoas chegar no ponto que outras cidades do Brasil chegou, né? Não é só a capital, a referência aqui é a capital, né? Porque tem quase 1 milhão de habitantes e teve um crescimento desordenado, né, em algumas regiões. Mas você tem o exemplo de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outras cidades por aí, né? Onde, inclusive, pessoas moram em situação ou situações de risco, na beiradas de córregos, onde quando chove, chuva, a enxurrada é forte, os córregos enchem rapidamente, enfim, dá para se pensar e resolver, né, uma solução antes que aconteça uma situação de caos aqui em Três Lagoas, né? Nós, por um lado, somos prejudicados pelo nosso terreno, né, aqui em Três Lagoas, que é um terreno alagado, é um terreno plano, né? 90% da cidade é plana, né? Agora tem lugar aí, né, no Brasil, que é o caso de Campo Grande, por exemplo, você tem lugares assim que você tem aquelas ribanceiras. Então o que acontece? A pessoa constrói uma casa, né, num lugar de risco, a chuva, quando vem, ela vai parar onde? Ela vai parar no lugar mais baixo, né? Ela vai escorrer pelo lugar mais baixo. É aí que acontecem as inundações. Então, aqui, antes que aconteça esse tipo de coisa, em algumas regiões, por exemplo, ali do córrego do Onça, ou da Onça, né? Aqui em Três Lagoas, que o pessoal fala, né? É melhor que tome uma solução. Por exemplo, ali, naquele pessoal que está... aquela ocupação ali do São João, né? Principalmente, que é um lugar ali que é de risco, né? Pelo menos é o que a prefeitura diz que é de risco, né? Teve aquela audiência pública aí provocada pela vereadora Maria Diogo, teve a fala de um advogado que representa aquelas pessoas que estão naquela ocupação, dizendo que ali não é área de risco, mas a prefeitura diz que é. Você entendeu? Então, ali já é um local de tomar uma solução de não deixar que aquele lugar ali seja edificado residências, né? Porque se é de risco, né, tem que tomar cuidado, né? E o que importa é dar moradia para aquele povo que eles merecem e precisam, né? A grande questão é que Três Lagoas é uma cidade que ainda dá para planejar. Claro, o Córrego da Onça é uma questão básica, né? A gente tem ele ali no Jardim Brasília, passando ali nos fundos do São João, onde ele é alto, não é tão largo, é estreito, mas é alto. Mas ele vai chegando, conforme ele vai passando ali nos fundos do Nova Três Lagoas, para chegar até o Rio Paraná, passando pela BR-262, ele está totalmente assoreado. Totalmente assoreado. A água ali, quando chove forte, você pode passar lá agora, por exemplo, você vai ver o caminho da água. Ela vai levar aquela areia e vai ter um caminho. Só que ali está tudo assoreado. Então, ali vai chegar um momento que vai ter que ser feito um trabalho, né, com pedras, para deixar ali um canal. Vai ter que ser feito um canal com pedras para evitar esse assoreamento. Foi se construindo, foi desbarrancando e está tudo assoreado. Então, mais cedo ou mais tarde, algum gestor aqui em Três Lagoas vai ter que olhar para aquilo e vai ter que investir. Porque parece que é um dinheiro jogado fora, porque não mora ninguém ao lado, mas tem que ter esse investimento. Ou o Ministério Público, né, através da Promotoria do Meio Ambiente, olhar aquilo lá e falar, não, tem que fazer, porque senão o meio ambiente ali está degradado, tal, tem que organizar. E aí entrar com uma ação. Aí é obrigatório se cumpri-la. Mas, enquanto isso não acontecer, vai chegar um momento que vai ter que se olhar. Porque Três Lagoas, hoje Três Lagoas, com 130 e poucos mil habitantes, segundo o IBGE, a gente pode estar na casa mais de 60 mil, hoje morando em Três Lagoas. Imagina Três Lagoas com 300 mil habitantes, Cláudio César. Aí nós vamos ocupar
espaços aí que poderá ter problemas, né? Tá certo? Embora, quando nós aprovamos em 2006 o plano diretor, que agora vai passar por revisão, e o plano diretor olha para tudo isso, essa situação, naquela época não precisaria construir nenhum predinho em Três Lagoas, só ocupar os terrenos que existiam vazios na área urbana de Três Lagoas, né? Onde já existiam os bairros e os loteamentos. Naquele momento, lá em 2006, caberia mais 300 mil pessoas naquele momento, né? Então você imagina hoje, a cidade foi verticalizando, nós fomos desmembrando o terreno e virando pequenos condomínios, né? E não é por exemplo, um terreno às vezes, de 12 metros de largura por 30 de comprimento, 40 de comprimento, você tem 3, 4 casinhas hoje. Não é uma casa só. Antigamente você fazia uma casa num terreno desse. Então, quer dizer, Três Lagoas ela foi ocupando os seus espaços. Agora, se de repente a cidade ter um crescimento que pode acontecer, lembrando que lá em 2005, se eu não estiver enganado, Três Lagoas tinha 85 mil habitantes. Hoje nós estamos batendo aí na casa de mais de 140 mil pelo IBGE, né? Agora, eu acredito que Três Lagoas tem esse número que você falou aí, de 160 mil pessoas. Você entendeu? Então, tem que pensar no futuro. Não é deixar a coisa acontecer para depois ir resolver. Não, nós temos que antecipar o processo. Ainda estamos nessa situação de poder antecipar o processo. Então, vamos ficar atento e vamos esperar que os governantes, obviamente, possam fazer alguma coisa com a ajuda do Estado, com verbas federais, não sei, com emendas de deputados ou senadores, também não importa. O que importa é que, mais cedo ou mais tarde, essas questões importantes, não só de drenagem, porque o asfalto está prometido já desde a gestão anterior, 100% Três Lagoas asfaltada, 100% Três Lagoas com drenagem. Isso é uma realidade, isso vai acontecer. O próprio prefeito Cassiano Maia já disse que em 2 anos a cidade vai estar 100% asfaltada, perfeito, e aí vai poder olhar para essas outras questões que a gente está dizendo aqui. Só que o problema é o seguinte, em 2 anos, como é que vai ser o clima? Ninguém sabe. A gente pode entrar num ano de chuvas torrenciais, como a gente já viveu anos como o ano mais quente da história, a gente pode voltar aí em algum momento, viver aí o ano mais chuvoso da história. E como é que vai ser? Então, tudo isso precisa, obviamente, ser planejado. Bom, só para a gente arrematar aqui, hoje tem possibilidade de pancadas de chuva entre 10 e 15 milímetros, segundo a previsão. A chuva segue até pelo menos terça-feira, desacelera no final de semana, pode chover um pouco mais forte na segunda, provavelmente tem passagem de frente fria. E aí, uma ligeira queda de temperatura no meio da semana que vem, pouca coisa. E aí, depois disso, a chuva vai cessar, tá? A chuva para. E aí, vamos ver quando volta em maio. Acho que só na segunda metade de maio, pela previsão. Mas, de qualquer maneira, vamos ficar atento, de olho para ver o que vai acontecer. 7h19, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios. Fique por aí, voltamos em seguida. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp
67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. Sete horas 21 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Difusora Notícias, ao vivo, até as 8 da manhã. A gente tem entrevista aqui dentro da nossa programação de jornalismo a partir de agora. A gente recebe o conselheiro tutelar Paulo Molina para falar a respeito de assuntos envolvendo, né, os menores de idade em Três Lagoas e de casos que repercutem muito, né, dentro aí, principalmente das redes sociais. Depois das redes sociais, deu voz aí ao povão para falar o que pensa e, obviamente, as pessoas revoltadas com as coisas que acabam, né, vazando. Tem muita coisa que o Conselho Tutelar, obviamente, o trabalho é muito amplo e não para dia e noite, e tem muita coisa que não vaza nem para a imprensa, viu? Então ninguém fica sabendo, que a gente sabe que são casos bem complicados e complexos envolvendo menores de idade aqui no município. Mas teve um caso específico em Três Lagoas que repercutiu, de uma bebê de 10 meses que foi estuprada aqui em Três Lagoas. E esse é só um caso de tantos casos que existem hoje no município e que o Conselho Tutelar faz um trabalho, né, importante no município. Molina, obrigado pela presença, bom dia, seja bem-vindo, para a gente falar um pouco do trabalho do Conselho Tutelar em Três Lagoas, que a gente sabe que é gigante, né? Não para dia e noite. Bom dia, Henrique Ferian, bom dia, Cláudio César, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Realmente, né, é um caso que tomou uma repercussão gigantesca aí, não só em Três Lagoas, mas como no estado do Mato Grosso do Sul, e até mesmo a nível de Brasil, né? A internet está aí, o acesso é universal, e realmente, esse é o dia a dia do Conselho Tutelar. Esse é o dia a dia do Conselho Tutelar. Né? Porém, todos os casos que nós tratamos lá são sigilosos. Nós estamos lidando com crianças e adolescentes, violação de direito das crianças e dos adolescentes. E esse caso aí, né, foi divulgado nos meios de comunicação, né, tomou toda essa proporção. E aqui está o Conselho Tutelar para se posicionar, esclarecer a população, alertá-la, né, sobre essa questão do abuso sexual, do estupro de vulnerável e também fazer as orientações de prevenção, né, para esses casos. Bom, Molina, esse caso específico dessa bebê, pra gente entender e explicar de uma vez por todas, esse fato ficou comprovado mesmo que o autor era aquele mesmo que se encontra preso, né, pela justiça, e a família, obviamente, foi aquilo mesmo que foi divulgado pela imprensa, a mãe teria deixado com a avó e aí o parceiro dela, que foi responsável, inclusive teria uma outra criança, já que poderia ter sido abusado pelo suspeito, enfim. O que tem de verdade nessa história até o momento? O que você pode falar até o momento desse caso? Tem muita coisa que, obviamente, não posso falar o que foi relatado, né, pelo Conselho Tutelar. Eu estava de plantão no dia 20 de abril, né, domingo de Páscoa, quando o plantão foi acionado. Né? Do outro lado estava a genitora, né, a mãe da criança de 10 meses, e relatando que ela, no sábado, ela tinha ido num pub aqui da nossa cidade, deixou a criança aos cuidados da avó, no caso, bisavó da criança, por volta das 20 horas do sábado, retornou por volta das 6 horas do domingo, a criança se encontrava inquieta, chorosa, ela indagou a avó a respeito. A avó falou que provavelmente estava estranhando ali, né, a presença tanto da avó quanto do seu esposo. Haja vista que era a primeira vez que a criança ficava sozinha com essa bisavó, né? Mas, de acordo com o relato da genitora, isso está lavrado em boletim de ocorrência, a avó disse, para não ficar preocupado, que o esposo não tinha feito nada com a criança. A genitora dormiu naquela manhã, né, de domingo na casa da avó. Por volta ali das 10 horas, retornou para sua residência.
haja visto que a residência da avó e da genitora são próximas, né? São bem localizadas aqui no nosso município. E a criança continua ali inquieta, chorosa, até o momento que a mãe decide dar um banho nessa criança, né? Ao dar o banho nessa criança, essa criança começa a gritar, né? Colocar a mão na genitália. E a mãe percebeu que havia algo de errado. Ao se deparar ali com o inchaço, né? E com a presente vermelhidão na genitália da criança. Então ela aciona o conselho, ela, na verdade, desesperada e sem muita instrução, né? Ela utiliza a ferramenta do Google e se depara com o Disque 100. Ao ligar no Disque 100, o Disque 100 orienta ela a ligar para a Polícia Militar. Ao entrar em contato com a Polícia Militar orienta a entrar em contato com o Conselho Tutelar. E este conselheiro foi acionado por volta das 16h02 da tarde de domingo. E ela relatou, né? Falou, moço, a minha filha não está com uma assadura, ela está com a genitália inchada e apresentando vermelhidão. A princípio, é um suposto caso de estupro de vulnerável, mas poderia ter sido uma infecção, alguma outra situação. Então, qual que é a prerrogativa do conselho? Encaminhar para a saúde pública do município. Orientei ela a acionar o SAMU. Depois de uns 10 minutos mais ou menos eu retornei para ela, me disse que o SAMU estava em ocorrência, que não poderia atendê-la. Orientei a ligar para o Corpo de Bombeiros, esperei mais uns 10 minutos, retornei para ela disse que o Corpo de Bombeiros também estava em ocorrência. E é a hora que este conselheiro toma a atitude e fala, eu vou buscá-la, eu vou conduzi-la à UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Peguei ela lá, ainda passamos na casa dessa bisavó, porque os documentos tanto dela quanto da criança estavam na residência. Mas de forma muito discreta, né? Deixamos o carro na esquina, ela foi lá, pegou e nos direcionamos à UPA. No caminho, já acionei o Departamento de Serviço Social da UPA, entrei explicando a situação, que poderia ser um suposto caso de estupro de vulnerável. Nós adentramos ali pela urgência e emergência e parabéns à UPA. Foi um atendimento rápido, de excelência, e ali já a médica que atendeu a bebê já constatou ali que a genitália havia sido manipulada. Porém, tem todo um procedimento médico. O que importa primeiro ali é a integridade física da criança, a saúde, né? Ela foi encaminhada para um dos nossos hospitais. O departamento de serviço social de um desses hospitais ligou para este conselheiro. Estive com os 2 médicos que atendeu e também a suspeita cada vez se afirmava ali a respeito do estupro de vulnerável. E aí, a partir desse momento, qual foi o que aconteceu? Qual foi o procedimento que você, como conselheiro, normalmente nesses casos toma quando é constatado que realmente houve o estupro de vulnerável naquela criança ou naquele adolescente? Devido à grande evidência, Ferian, 3 médicos analisaram essa criança. Então, qual que é a postura do Conselho Tutelar? É o lavramento do boletim de ocorrência. Porém, nós precisamos que o médico legista do ML, que tem a competência ali de analisar e confirmar o estupro de vulnerável. Então, a caminho, apanhei a mãe e a criança lá em um dos nossos hospitais e nos dirigimos ao DEPAC, né, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. No caminho, eu já liguei para o delegado. Falei, delegado, evidência forte de estupro de vulnerável, é uma bebê de 10 meses, estou requisitando a requisição, né, solicitando a requisição para o exame do corpo de delito e solicito que convoque o médico, né, ou médica plantonista, né, para fazer o exame. Chegando ao DEPAC, parabéns também ao delegado que nos atendeu, o Dr. Luca Basso, a requisição já estava pronta, nos dirigimos ao ML, que é do lado ali do DEPAC, em 10 minutos a médica legista chegou, já adentrou para fazer os exames junto com a genitora e a bebê. Durou mais ou menos uns 20 minutos. E a hora que saíram da sala ali, a médica só me sinalizou com a cabeça, eu já entendi que estava positivo. Nos dirigimos novamente ao DEPAC e ali foi lavrado o boletim de ocorrência, né? Com todos os indícios, né? Com a questão da suspeita ali do agora acusado, né? E eu acompanhei a oitiva da genitora. E quero dizer uma coisa aqui. A todo momento, para este conselheiro, na UPA, no hospital regional, na delegacia, o depoimento da genitora foi contundente. Em nenhum momento ela caiu em contradição. Nós temos que parar com essa situação. Se não foi. A criança está lesionada. Está confirmado o estupro de vulnerável.
Se tiver alguma nova informação, cabe agora à DAM, porque o caso foi remetido à DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, fazer as investigações. E fica aqui o pedido, por gentileza desse conselheiro, né, que pare de soltar essas anedotas, né, essa suspeita. Existe uma vítima. Nós não podemos tirar essa criança da posição de vítima, não. E quem vai apurar os fatos é a Polícia Civil, é a DAM. E posteriormente o órgão jurisdicional, o nosso fórum. O juiz competente que vai assumir essa situação. Lembrando que o acusado ele tem direito ao contraditório, à defesa plena, à presunção de inocência. E é isso. Bom, como é que vocês chegaram até o suspeito, né? Quando a genitora falou, não, eu acho que foi fulano de tal o autor desse caso. E aí repassou para você, e aí você repassou tudo isso, obviamente, quando ela foi ouvida também na DEPAC. A nossa contribuição, né, com a Polícia Civil foi informar o endereço. Porque quando nós fomos buscar a documentação, este conselho nem se atentou à numeração da casa. E a genitora também não sabia explicar ali, sabe como chegar, né, mas não sabia explicar a numeração da casa. E aí eu utilizei o Google Maps, né, porque eu sabia qual que era a rua, sabia ali a região da localização, e restou-se frutífero ali localizar, né, a numeração da casa, e foi essa contribuição. A informação que eu tenho é que por volta das 6, 7 horas da manhã de segunda-feira, do dia 21, o delegado expediu ali o mandato de prisão e coordenou diligência até a residência e deu voz de prisão, né? Até então suspeito, que aí passou a ser acusado da situação, né? Penso eu que na manhã de quarta-feira ele passou pelo... Oh, meu Deus, esqueci agora o nome aqui. Que tem que passar por... custódia? Isso. Muito obrigado, Cláudio César. Audiência de custódia e segue detido, né? Eu acho que ele ainda não está em presídio, né? Porque cabe agora ao juiz decidir isso, né? O órgão jurisdicional, mas ele está detido ainda, tá? Bom, teve material genético para fazer esse exame, para saber se ele é o culpado. Chegou a esse ponto, né? Para, de fato, ele de suspeito, para passar, de fato, a ser o autor, com o exame, comprovando ligação de material genético entre essa bebê de 10 meses e esse suspeito, Murilo? Você tem essa informação? Infelizmente, não saberia te responder esta pergunta, Henrique Ferian, né? O caso segue investigação pela DAM, né? Que é a Delegacia de Atendimento à Mulher, mas a questão da coleta de material, não saberia te responder. O que eu sei é que a bebê está hospitalizada, segue hospitalizada, ainda hospitalizada, está tomando ali os coquetéis, né? Por conta da DST-AIDS. Nós temos que lembrar que é uma bebê de 10 meses, então... A administração desses coquetéis tem que ser feito com cuidado, e está lá a equipe médica auxiliando, cuidando, né, fazendo o trabalho deles. E até mesmo por conta da lesão, né, que tem que ser tratada, enfim. Ontem mesmo, né, nós estamos acompanhando o caso, a genitora me ligou, né, que tinha recebido uma mensagem que o acusado tinha sido solto, tinha sido liberado, né? Nós estávamos com uma conselheira no DEPAC ontem, né, também tomando suas prerrogativas, como eu disse. Isso aí é o dia a dia do Conselho Tutelar, né? Abuso sexual, negligência, abandono de incapaz, evasão escolar, violência doméstica. E nós estamos com uma conselheira, Adriana Alves, atuando lá no DEPAC, né? Aplicando as medidas de proteção às nossas crianças e adolescentes. E aí eu liguei para ela, aproveitando, sabia que ela estava lá. E aí tive a informação que ele continua detido, entendeu? Então essas falsas informações da população prejudicam a investigação da Polícia Civil, né? Trazem à tona aí uma situação que é delicada. Uma situação delicada, nós estamos falando de um bebê, um munícipe nosso aqui de 10 meses, né? Que sofreu uma violência abominável, abominável, nefasta. É um crime hediondo, previsto no artigo 217-A do Código Penal. Previsão de prisão de 8 a 12 anos. Sem afrouxamento, terrível, sem né? Relaxamento de pena. Caso terrível e que, bom, o suspeito continua detido e aí os trâmites, né, da nossa justiça estão sendo aplicados. Bom, Cláudio César, a gente falou desse caso, né?
essa semana e, obviamente, todo mundo aqui ficou estarrecido com tudo. Infelizmente, tem esses casos acontecendo, né? Nesse mesmo dia aí aconteceu também de uma criança aqui na região, aqui do cemitério, o Santo Antônio, indo aqui para Novo Oeste, Orestinho, uma criança também foi atacada por uma pessoa. E aí, o transeuntes andando para lá, para cá, a criança, segundo os relatos, ela gritou e aí o suspeito evadiu-se, né? Então, quer dizer, você tá vendo que a situação é complicada. Agora, Paulo Molina, é o seguinte, evidentemente que essa criança de 10 meses, eu tenho um neto que ontem ele fez 3 meses, você acredita uma coisa, a cabeça da gente fica, né? Evidentemente que a vítima é a criança e às vezes você vê pessoas usando as redes sociais para falar cada bobagem, né? Sim. E o que menos importa é com a vida da criança, né? Com a saúde da criança, né? Fica preocupado, querendo fazer justiça com as próprias mãos também, tem tudo isso aí. Deixa na mão da justiça, da delegacia de atendimento à mulher, das autoridades responsáveis relacionadas ao suspeito aí, né? A pessoa que está presa. Agora, e certamente a investigação vai continuar, pelo que os fatos aí, o acontecido relatados por todos vocês, esse rapaz ele vai pagar na forma da lei, né? E dentro da lei. Agora tem gente aí na rede social que fica querendo fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos que entender que nós temos uma justiça. Nós vivemos ainda num Estado democrático de direito. A pessoa tem o amplo direito de defesa, né? E do contraditório. Então, nós não podemos condenar uma pessoa antes da hora. Agora, é evidente que os indícios, né, levam a crer que esse rapaz está numa situação muito complicada. Agora, é o seguinte, Molina, você como conselheiro tutelar, a toda hora, eu tenho certeza, todo dia, tem lá para você e para os demais conselheiros problemas a ser resolvidos, né, em Três Lagoas. Eu não quero aqui, na minha fala, condenar ninguém. Eu só quero levantar um questionamento, né? O fato da mãe dessa moça, dessa menina, aliás, dessa criança, ter deixado ela com a avó e ido para um divertimento, poderá a mãe também sofrer algum tipo de investigação, de punição, alguma coisa nesse sentido? Do ponto de vista do Conselho Tutelar, eu gostaria que você desse essa resposta, você como conselheiro. De forma alguma, Cláudio César, ela deixou a criança com um ente familiar, consanguíneo, né? Não há negligência da genitora e muito menos abandono de incapaz, né? Ela tem direito ao divertimento, ao lazer. Havia convivência dessa criança já com a bisavó e com o esposo dessa bisavó, né? Porém, foi a primeira vez que essa criança de 10 meses foi deixada sozinha, né? De acordo com o relato da genitora, isso lavrado em boletim de ocorrência, tanto com a bisavó e seu esposo, tá? É violação de direito para o Conselho Tutelar se essa mãe deixa com um estranho. Perfeito. Um terceiro. Ou se deixa com né? outra criança cuidando. Aí é o abandono de incapaz, negligência. Eu estou fazendo essa Sim. pergunta, Paulo Molina, justamente porque tem pessoas comentando coisas aí que você nem imagina, né? Então, querendo também condenar a mãe, você entendeu? Sim, É sim. nesse sentido que é a minha pergunta. Sim. E quanto à questão do outro filho, Ferian, a gente tem as informações, tá? Ouvimos várias situações aí que estão caindo lá no Conselho Tutelar. A mãe foi orientada a fazer boletim de ocorrência, tá? A hora que ela puder sair do hospital na troca, ela já foi orientada a fazer boletim de ocorrência. É claro que a delegacia vai apurar, né, as vertentes dessa nova informação, né? Que obrigava o outro filho ali de 7 anos a realizar sexo oral nesse cidadão, né? Nesse bisavodrasto aí, o companheiro da bisavó, mas vai ter que ser apurado. Ela tem que fazer o boletim de ocorrência e registrar isso, tá? Já foi orientada a fazer o boletim de ocorrência. Enfim. Uma criança de 7 anos verbaliza, ela fala. Sim. Obviamente. O que nós A não bebê de 10 podemos, meses, não. o Então, que nós não podemos, Ferian, isso é pacificado, é revitimizar essa criança, Sim. tá? Ela não vai ali prestar um depoimento junto à delegacia, né? Muito menos pro Conselho Tutelar. Nós não temos essa atribuição. Essa atribuição é da escuta especializada. Claro. Uma vez essa genitora fazendo este boletim de ocorrência, o caso é encaminhado ao CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que tem um suporte ali de psicólogos, assistentes sociais, para ser apurada essa situação.
Pois é muito sério tudo isso. Bom, Molina, esses casos, igual esse que aconteceu, né, e que repercutiu em Três Lagoas, como é que tá a cidade de Três Lagoas em relação à questão envolvendo crianças e adolescentes, as violações de direito? A rotina de atendimentos de vocês está cada vez mais pesada, cada vez mais as pessoas estão, né, com as suas cabeças, sei lá como dizer isso, mas tá complicada a situação? Qual que é a orientação como conselheiro tutelar que você dá para a mãe, que você dá para o pai, em relação aos seus filhos, aos cuidados, ao vai e vem? Bom, essa semana crianças foram pegas furtando bicicleta lá no shopping, inclusive, né? O que está acontecendo com a família, né? Com a família treslagoense, Molina, pela sua experiência como conselheiro tutelar, vivendo o dia a dia? Feriano, não é a família treslagoense, não. Isso é no Brasil, nível de mundo. Em geral. Entendeu? Se não for algo sazonal, momentâneo, essas novas gerações que estão por vir aí, porque também tem adolescente, criança que viola seus direitos, Sim. Dá trabalho para pai e mãe, tá? Eu costumo usar uma frase ali que o mundo está doente, o remédio é o conselho tutelar, né? Eu falo isso direto lá dentro do conselho. E a alta demanda existe. No ano de 2024, o conselho registrou mais de 1.300 casos no CIPIA, casos que estão registrados. Eu mesmo devo ter uns 50 documentos para registrar no CIPIA de 2024. Por conta da alta demanda. O conselheiro tutelar, ele recebe denúncia, ele é notificado, é ele que tem que averiguar, é ele que tem que aplicar a medida de proteção por conta da Lei 8.069/90, que é nosso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só para vocês verem, nós somos o conselho tutelar com a maior sobrecarga habitacional do estado do Mato Grosso do Sul. Campo Grande tem 8 conselhos tutelares. Se você pegar o número de habitantes de Campo Grande e dividir por 8 conselhos tutelares, não dá a população de Três Lagoas. Dourados tem 2 conselhos tutelares. Se você pegar a população de Dourados e dividir por 2 conselhos, não dá o número da população de Três Lagoas. E aqui nós estamos lidando com uma cidade de 150 mil habitantes. Um conselho só e 5 conselheiros atuando. Então é como eu disse no início, é o dia a dia do conselho tutelar. E o conselho tutelar, ele tem que ter um autocontrole emocional. Senão ele adoece. São casos dantescos que chegam lá. Dantescos. Bestiais. Essa que é a verdade. Porém, temos o apoio aí da rede de proteção da infância e juventude, né? Composta não só pelo Conselho Tutelar, Ministério Público, o juizado competente, né, que é a vara da infância e da adolescência. Temos aí as instituições da Secretaria Municipal de Assistência Social, como o CRAS, o CREAS. Nós temos o EMPA, que é a equipe multidisciplinar de prevenção ao acolhimento. Então nós estamos trabalhando. O que nós não podemos é prevaricar. Porém, existe sim muita demanda hoje no município de Três Lagoas. Os casos que chegam até vocês dessas violações dos direitos de crianças e adolescentes, qual a camada social normalmente? Pessoas em vulnerabilidade, pessoas de classe média, chegam casos de pessoas que moram em condomínios fechados aqui no município, só para a gente ter uma noção hoje dos atendimentos e das denúncias que chegam até vocês aqui no município. Todas as classes, o Henrique Ferian, né? Claro, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Na grande maioria dentro dos programas sociais aí de governo federal, enfim. Mas a gente pega de tudo ali, né? Casas insalubres, né? Casas sem fornecimento de energia, de água, sem estoque de alimentos, sujas, imundas, né? Ambientes que não dá ali para uma criança, né, conviver de forma sadia, né? Dentro da sua integridade física, né, e psicológica, mental. Pais alcoólatras, mães alcoólatras, pais usuários de droga, mães usuários de droga. Tudo recai ali sobre o conselho tutelar, porque é uma violação de direito. Né? E a gente toma prerrogativa de acordo com o artigo 136 do ECA, que determina ali as nossas atribuições. Porém, também pegamos aí de casos de classes bem favorecidas, entendeu? Bem favorecidas. Adolescentes aí que chegam ao ponto de serem projetos de alcoólatras, entendeu? Já pegamos vários casos também, entendeu? Mas como disse, né? Nós estamos tratando de crianças e adolescentes, são casos sigilosos, né? Não cabe ao conselho, né, dar muita explicação sobre isso.
esse da bebê de 10 meses vazou, não foi pelo Conselho Tutelar, né? A imprensa. E a imprensa fez o trabalho dela, né? Não divulgou o nome da genitora, não divulgou o nome da criança, né? Colocou em iniciais o nome do suspeito. A gente vem acompanhando o trabalho. Mas a foto do suspeito tá rodando. As redes sociais estão aí. Compartilhando, botando em grupo. As redes sociais estão aí. Nós não temos uma legislação, né? Que bloqueie, né? Que faça ali a censura desse tipo de situação, né? É uma terra de ninguém, a internet. Essa que é a verdade. Eu até disse aqui, isso é preocupante esse negócio, ele é suspeito. Se é o autor, é a justiça que vai determinar. Porque e se de repente, sei lá, por alguma coisa esse camarada não é o autor? Vamos colocar um exemplo aqui. E aí, como é que fica? Todo mundo que pôs a imagem do cara rodou, acabou com a imagem do cara. E sabe que tem advogado que fica de olho, né? E fizeram muitos comentários, como ainda fazem comentários. Né? Ele pode ser o autor? Pode ser o autor, mas é suspeito. Então, é por aí que a banda toca. Mas, enfim, a gente sabe que o trabalho do Conselho Tutelar, ele é fundamental nos dias de hoje. E aquela coisa antiga, né, que o Conselheiro Tutelar só serve para tirar a criança da mãe. Isso é uma lenda, né? Isso é uma lenda. Há casos sim, né? Eu sempre falo, o Conselho Tutelar, ele não inventa nada. Ele não sai ali da sede do Conselho Tutelar para passear, né? Ele não julga ninguém, Ferian. Pode ser preto, branco, pobre, rico. Ele ouve as partes. Porque a denúncia não é verdade absoluta. Você tem que averiguar, você tem que investigar, você tem que ouvir as partes. E depois toca a bola para frente. Se ocorrer um direito ali violado, uma violação de direito, o conselheiro tutelar, ele tem que aplicar a medida de proteção. E o que acontece? Nos casos, por exemplo, um caso... Pegamos uma vez um bebê de 1 ano e 2 meses intoxicado por cocaína. Tá? Com apoio da Polícia Militar, que também faz parte da rede de proteção da infância e juventude. Foi afastada, né, a guarda, a responsabilidade dos pais. O Conselho Tutelar, nesses casos aí de perigo iminente, ele tem essa prerrogativa. E nós entregamos um termo de entrega mediante compromisso, né, para um familiar. Então, quando acontece essa situação de afastamento ali, né, do pai, da mãe ou do responsável, o que o Conselho Tutelar tem que fazer? Tem que fazer a busca pela família extensa. Um tio, uma prima, um avô, uma avó, até um irmão mais velho que possa ficar responsável, né, pela essa criança, até tudo ser apurado. Quando não se encontra familiar extenso, aí sim que é acolhido institucionalmente. Nós encaminhamos notícia de fato ao Ministério Público, notícia de fato ao juiz competente e institucionalizamos através de ofício. É desta forma. O Conselho Tutelar não é um bicho papão que sai aí colhendo criança na cidade, não. O Conselho Tutelar atua quando a lei é provocada. Quando a lei é provocada. E é isso. Bom, 7h48, Claudio César. Tem mais alguma pergunta para Não, Molina? Parabenizar o trabalho de todos os conselheiros, né, na pessoa do Paulo Molina. O serviço muito bem realizado em Três Lagoas. Precisa ampliar o Conselho Tutelar, né, Paulo Molina? Porque tem muito serviço para vocês, né? Foi uma solicitação que nós fizemos ao prefeito Cassiano Maia. Ele nos atendeu muito bem, foi muito receptivo, junto ao Conselho Tutelar, já nos primeiros dias do seu mandato. E provavelmente, a partir de 2027, né, que vai ser as novas eleições aí do Conselho Tutelar, deve já estar prevista aí a constituição de um novo Conselho Tutelar, porque nós já temos mais de 100 mil habitantes e a legislação é clara, a cada 100 mil habitantes, um Conselho Tutelar. É isso. Então, a partir de 2028 aí, dia 10 de janeiro de 2028, nós devemos ter 2 conselhos tutelares atuantes aqui no município de Três Lagoas. Ufa, ainda bem, né? As crianças e adolescentes agradecem porque vão ter mais conselheiros atuando em sua defesa, já que a gente tem um número crescente de habitantes em Três Lagoas em 2028, a gente vai estar batendo ali oficialmente uns 160, 170 mil habitantes aqui no município, sem sombra de dúvida. Molina, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, quiser deixar algum recado, alguma informação para as pessoas que nos acompanham, para as famílias que têm crianças, fique à vontade, já que a gente sabe o quão importante isso é, e o telefone de contato, por mais que as pessoas já sabem, diz que 100, que é facinho, né? E chega até vocês normalmente, como foi o caso dessa mãe, dessa bebê de 10 meses, que ligou o Disque 100, que é um número fácil de decorar, que acaba chegando até vocês, mas enfim, fique à vontade para as orientações finais. Agradeço o espaço aqui da Rádio Difusora, agradeço o espaço, meu amigo Henrique Ferian, meu amigo Claudio César,
Eu gostaria de deixar informado aqui a população, já é um número muito popular no nosso município, mas sempre é bom salientar, né, que é o número de plantão do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar funciona 24 horas por dia. Inclusive, este conselheiro está de plantão hoje. A partir das 17 horas até as 8 horas da manhã de sábado, eu estarei de plantão. E o telefone de plantão do Conselho é o contato 679-9293-1579. 679-9293-1579. E o Conselho Tutelar está à disposição da população de Três Lagoas. Denunciem, no mínimo de dúvida, casos de violência doméstica, abuso sexual e até mesmo estupro de vulnerável. Denunciem, não vamos ser coniventes com isso. Isso é crime. E o Conselho Tutelar vai atuar de acordo com a Lei 8.069, com apoio das outras instituições da Rede de Proteção da Infância e Juventude. Obrigado. Valeu, Molina, bom trabalho sempre para você. A gente está sempre à disposição do Conselho Tutelar para esclarecimentos. 7h51, intervalo no ar e a gente volta já já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras, 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves, 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h53, estamos de volta por aqui, ao vivo, trazendo aí as últimas informações, né, dentro da nossa edição do nosso Difusora Notícias. Vamos falar da UFMS, que entrou com uma ação judicial de intimação contra 7 alunos do campus de Três Lagoas. Essa ação foi movida após a manifestação do último dia 10 de abril, onde os estudantes alegam falta de estrutura para alimentação, já que o restaurante universitário se encontra fechado desde o início das aulas para investigações sobre desvio de recursos por parte da empresa contratada. O documento afirma que o movimento dos estudantes extrapola o direito de livre manifestação ou expressão por haver ocupação e invasão de locais públicos, com potencialidade de causar prejuízos ao patrimônio público, à segurança e às atividades regulares desempenhadas. Também alega que durante o protesto e por depoimento de testemunhas, os estudantes teriam a intenção de invadir e ocupar a área do restaurante universitário com a possibilidade de causar dano ao patrimônio público e invasão ao local do crime, que contém provas de infrações administrativas e criminais, aguardando a conclusão da investigação policial. A decisão expedida foi de intimação aos estudantes citados e multa diária de 5 mil para cada manifestante que adentrar e ocupar as instalações do restaurante, sendo categorizado como crime de desobediência. Um universitário que não quis se identificar desmentiu as alegações do documento. Nós não temos a intenção de invadir o restaurante universitário, não vamos tentar e nem tentamos durante a manifestação. Foi totalmente pacífica. Se tivéssemos tentado, teríamos conseguido, afirmou. Para ele, o documento é um ato claro de intimidação ao corpo estudantil, só está tentando condições mínimas de resolução de um problema que não foi culpa dos alunos, mas somos nós que estamos sofrendo as consequências e, na verdade, eles têm razão, né, Cláudio? Precisa resolver o mais rápido possível, que muitos ali são estudantes de fora, são estudantes que dependem do restaurante universitário, e o caso foi lá atrás, né? Foi lá atrás, e todo esse trâmite de investigação tá demorando demais, né? Tem situações aí que nós precisamos fazer a investigação correta,
precisa, às vezes requer tempo, mas tem hora que demora muito, né? Tem situações aí que precisam ser resolvidas, porque você tem uma outra parte lá sendo prejudicada por essa demora, por essa morosidade em chegar a uma resolução do problema, né, Henrique Feriado? E aí, eles, por mais que a gente sabe que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tá com edital emergencial para ajuda de custos e assim por diante, mas mesmo assim, né, é algo que tem que ter celeridade na investigação de superfaturamento dos restaurantes com aluno fantasmas, né? A empresa que administrava tem 160, 350 ali alunos, colocava mais alunos para receber um valor maior, né, de oferta de almoço, enfim, de refeição. De qualquer forma, a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível. 7h56, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio do gabinete do prefeito da Secretaria de Governo e Políticas Públicas, em conjunto com as demais pastas do município, vão realizar um evento especial no próximo dia 6 de maio. A ação acontecerá no anfiteatro da UFMS, marcando 120 dias de governo da gestão do prefeito Cassiano Maia, e será uma oportunidade para apresentar à população os avanços alcançados pela administração nesse período. Primeiro quadrimestre de 2025, serão compartilhados os planos futuros que visam o desenvolvimento contínuo e a cidade, né, e o bem-estar dos cidadãos. Então tá aí, dia 6 de maio, 5h30 da tarde, lá no anfiteatro da UFMS, né, essa prestação de contas e anúncio de novas obras, enfim, de novas situações envolvendo aí a administração do prefeito Cassiano Maia. Cláudio. Beleza, ótimo, né? Vamos aguardar esse dia, nesse momento, né, dessa prestação de contas. Henrique, é o seguinte, tem uma situação, duas notícias rapidamente aqui no final do nosso jornal, que é o seguinte: a senadora Soraya Tronic, o deputado federal Dagoberto Nogueira, eles vão, aliás, eles estão, né, já chegando lá em Roma, na comitiva do presidente Lula para participar do funeral do Papa Francisco, né? São dois representantes do Mato Grosso do Sul nesta comitiva do governo brasileiro. Outra questão envolvendo ainda a política. Ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, tomou a decisão de mandar prender o ex-presidente Fernando Collor, né? E hoje todo o Supremo, né, o ministro Barroso, presidente do Supremo, eles têm de 11 horas da manhã até meia-noite de hoje para confirmar esta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas a Polícia Federal já prendeu o ex-presidente Fernando Collor. Agora de manhã ele estava a caminho do aeroporto, dizendo que ia a Brasília, né, que ia para Brasília para se entregar, né, mas a Polícia Federal foi lá e prendeu ele a caminho. Então, ex-presidente Fernando Collor de Mello, o homem que confiscou a poupança do povo brasileiro, está na cadeia por corrupção, né? É uma extensão da Lava Jato, viu? Problemas ali com a BR Distribuidora. Um esquema aí na casa de 20 milhões de reais na época. Depois de 30 anos, né? Uma reparação aí. Exatamente. De justiça. É complicado. Esse é o nosso país. Mas enfim, aqueles que tiveram, né, a grana confiscada lá atrás, hoje se sentem aliviados? Não sei, né? Passou tanto tempo, mas pelo menos falar justiça tarda, mas não falha. Tem muita gente que passou muita dificuldade. Teve gente que se matou, inclusive, na época, né? Pegou toda a grana que tinha, uma economia de uma vida, foi lá e simplesmente confiscou. Enfim, assim a gente vai seguindo e em meio a todo o caos que vivemos no nosso dia a dia no planeta. Mas deixar bem claro que não é sobre essa questão do confiscar da poupança que ele está sendo preso e acusado. Ele está sendo acusado por outro ato de corrupção na BR Distribuidora. Pois é isso. Vamos aguardar aí para ver como é que vai ser o dia de hoje em relação a essa questão e o que o Supremo vai, né, atestar em relação a isso, se o Collor vai ficar preso, não vai ficar preso, enfim. Em meio à comoção, né, do Papa Francisco, amanhã, portanto, vai ter o funeral, né, sendo inclusive transmitido, né, pelas redes de televisão pelo planeta fora. Tá uma movimentação intensa, mais de 60 mil pessoas já passaram lá para dar o último adeus ao Papa Francisco e assim por diante, todo o rito envolvendo uma morte de um Papa sendo cumprido à risca por parte do Vaticano. E aí, né, depois disso tudo,
lá pro dia 5, 6, 7 de maio, ou até o dia 10 de maio, o conclave começa, mas ninguém sabe quando vai terminar. Aí vai ser outra história envolvendo o Vaticano. 8 horas, valeu, Cláudio. Valeu, até daqui a pouco no Tribuna Livre. E a gente volta segunda-feira, a partir das 7 da manhã, ao vivo. Oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. O Gil tá chegando com o de casa. Ótima sexta-feira, excelente final de semana e a gente se encontra. Tchau.